Queridos, boa noite. Que a graça de Jesus seja com todos, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. É a segunda vez, domingo passado eu estive aqui e me apaixonei pela igreja. Eu falei com o pastor Wesley que eu quero aprender essa recepção tão linda que essa igreja faz, Que recepção maravilhosa de vocês. Então estou muito feliz em estar aqui com vocês, estou me sentindo da família, Então louvado seja Deus por tudo. Eu sou o pastor Márcio, conforme o pastor anunciou. Hoje eu estou pastoreando duas igrejas, uma de 16 anos e uma de 121 anos. Então uma adolescente e uma bem mais madura, Então são duas igrejas com dois extremos bem diferentes. Uma é a primeira igreja batista em Brejetuba, que completa 16 anos agora em novembro. E a igreja batista do Alto Firme, que é inclusive a primeira igreja batista do estado do Espírito Santo. Tem uma história linda. Os irmãos são convidados para estarem lá em agosto. Dia 24 de agosto será o aniversário de 121 anos. Está comigo a minha esposa, a Luciane, meus filhos, o Arthur e a Elise. E estamos aí de férias, faltando só 2 dias para as férias terminarem. E é uma honra nós estarmos aqui nessa noite para refletirmos um pouquinho na palavra de Deus. Amém? Queridos, nessa noite eu gostaria de nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre adoração. É algo que tem clamado muito no meu coração. Eu tenho falado bastante sobre adoração nos últimos tempos. E o tema da mensagem de hoje é do ritual à realidade. Uma adoração autêntica. O que é adoração? Como adorar? Onde adorar? De que forma adorar? Talvez a gente já fez algumas dessas perguntas. E talvez essas sejam algumas perguntas sinceras que você tem feito ou já fez. Nós ocorremos alguns erros, de às vezes imaginar que a adoração é só aquele momento de cantar o louvor, ainda que seja, um momento de adoração. Mas vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre essa adoração autêntica, do ritual à realidade. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Se os irmãos da mídia quiserem seguir a mesma versão, eu vou estar lendo a versão NAA, mas se não for, não tem problema. João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por esse ambiente tão propício, Senhor, para adoração, para te buscar, para te adorar. Obrigado, Pai, por cada momento que nós já tivemos aqui. E, Senhor, tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Senhor, que nessa noite ela possa iluminar nossa mente e que nós possamos falar somente aquilo no qual o Senhor deseja que nós falemos. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos nessa noite, de ouvir a tua voz e de podermos nos dirigir ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, essa aqui é uma conclusão de um diálogo que Jesus está tendo com a mulher samaritana. Eu creio que os irmãos conhecem muito bem essa história. Mas essa mulher ela teve uma dúvida quanto à questão da adoração. Ela chegou para Jesus e falou: Senhor, alguns dizem que o lugar da adoração é aqui onde nós estamos. E outros dizem, vocês judeus dizem, que é lá em Jerusalém. Afinal, qual que é o lugar da adoração? Qual que é o lugar onde nós devemos adorar? Eu digo que às vezes nós podemos ter feito essa pergunta para nós mesmos. E talvez você já tenha feito essa pergunta para alguém. Eu mesmo já ouvi algumas pessoas perguntando: pastor, como que ora? Pastor, em que momento que eu oro? Qual que é o momento da adoração? Essa mulher, ela está fazendo essa pergunta baseada até mesmo em uma tradição que já existia. Uma tradição de uma divisão que ocorreu há muito tempo atrás. No século V a.C., houve uma divisão política do reino de Israel. E nessa divisão, além de ter havido uma divisão política, também houve um reflexo grande religioso. E dentro dessa divisão, um dos grandes problemas era justamente o local de adoração. Porque para os samaritanos, o local de adoração seria no monte Gerizim. Seria esse o local da adoração. E para os judeus,
seria no Templo de Jerusalém. E essa discussão foi se alastrando por um grande tempo. Logo depois veio a destruição do Templo de Jerusalém. Então, aí sim os samaritanos já vêm com a proposta: não, então o local de adoração realmente é aqui no monte, e não em Jerusalém. Depois que o povo retorna da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, eles reconstroem o templo e eles reafirmam: não, o local de adoração é aqui. Então, uma das grandes discussões, ainda que existiam outras, era qual que era o lugar de adoração. E quando eu digo que nós podemos fazer essas perguntas, mesmo que não verbalmente, às vezes nós podemos fazer essa divisão. No momento em que eu estou daquela parede para fora, eu sou de uma forma. No momento que eu entro aqui para dentro, eu sou de outro. No momento em que eu tranco a porta do meu quarto para orar, eu falo de uma forma. Mas no momento que eu estou no meu trabalho, na minha vida, no meu dia a dia, eu começo a agir e falar de uma outra forma. Porque aparentemente parece que existe essa divisão. Agora o culto começa às 18 horas. Então até às 17h59, muitas das vezes nós podemos estar nos comportando de uma forma diferente da forma que nós nos comportaríamos no momento de culto. E quando essa mulher faz a pergunta para Jesus, ele não está aqui atacando uma tradição que havia, ele não está aqui dizendo que ele estava fazendo de uma forma errada. Na verdade, Jesus está ampliando esse local de adoração. Jesus está mostrando que a adoração agora ela não se estende somente para um lugar, mas agora ela transcende um lugar, um momento, uma hora. Agora a adoração não é simplesmente um ritual, mas agora a adoração é uma realidade. É uma realidade do nosso dia a dia. Então, eu quero que os irmãos possam abrir suas Bíblias. Em Mateus capítulo 15, versículo 8. Nós vamos ler esse texto e só mais um daqui a pouco, para a gente pensar um pouquinho sobre essa adoração. Esse local de adoração. E qual que é a adoração que Jesus procura? Quando Jesus fala que o Pai vem e agora é a hora é agora. Jesus não disse: olha, daqui a um tempo vai vir um momento de adoração. A adoração é agora, o momento é agora. E olha o que diz Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Veja, amados, que Jesus mais uma vez está respondendo a mais um questionamento da tradição. Os fariseus perguntam para Jesus: vem cá, os seus discípulos não vão lavar as mãos, não? Ou seja, parece que muitas das vezes nós estamos presos a um ritual, a um momento. Eu às vezes costumo identificar o momento do ensaio do louvor, né? Às vezes não sei como que é aqui, mas em alguns lugares a gente às vezes vê o momento do ensaio do louvor, parece que é só um momento de ensaio. Não, é um momento de adoração. Todo momento nós estamos adorando. Todo momento nós estamos buscando a Deus. Não é somente naquele momento. Porque Deus não está procurando alguém que vai adorá-lo somente às 18 horas. Enquanto nós estávamos cantando ali, eu encontrei o meu tesouro. Gente, que maravilha. Que tesouro maravilhoso encontrar-se com o Senhor. Mas não fugindo do nosso tema, a pergunta volta a nós: como adorar? Que atitudes nós podemos tomar concretas de adoração? Porque eu falar aqui que adoração é somente no coração parece uma coisa muito superficial, ainda que não seja. Porque, irmãos, vocês já perceberam que quando uma pessoa fala que te ama, mas os gestos e a fala não contradizem, as atitudes contradizem, você fala assim: olha, essa pessoa está falando só de boca, ela não está falando com o coração, ela não está falando com a vida. Há pouco tempo eu estava vendo um vídeo falando sobre como identificar a mentira, quando a pessoa está contando mentira para você. E uma das técnicas lá que foi dita é que quando a pessoa está falando a mentira, os gestos dela não são parecidos com aquilo que ele está falando. Às vezes eu estou falando uma coisa, estou gesticulando de outra, estou olhando para um outro lado. Ou seja, tem uma coisa aqui que está descompassado. A minha fala não está fazendo a mesma coisa que o meu corpo está fazendo. Ou seja, a minha fala não é autêntica. A minha adoração não é autêntica. Eu costumo dizer, amados, que quando a gente faz algo que não é autêntico, parece que a gente não vive 100% aquilo que nós estamos vivendo. Quando a gente fala assim: olha, encontrei meu bom tesouro, encontrei o meu tesouro, é porque eu encontrei e vale a pena. A Bíblia diz, o salmista diz que assim como a corça suspira pelas fontes das águas, assim suspira minha alma pelo Espírito de Deus. O que é esse suspirar? O que é a corça? Eu vou fugir um pouquinho, mas já volto. O que essa corça está fazendo?
esse animal, amados, ele não bebe qualquer água. Não bebe qualquer água suja. Esse animal, se ele tiver com muita sede, ele vai correr, ele vai passar por grandes obstáculos, até beber água da fonte, até beber água limpa. Não adianta você dar outra água para ele, vai ser água corrente. Então, assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim suspira minha alma pelo Espírito de Deus. Existe algo suspirando dentro de nós, que é essa adoração, que é viver de fato uma adoração autêntica. E eu gostaria de nós pudéssemos pensar, pegando o exemplo de duas histórias bíblicas, de como nós podemos aplicar isso na nossa vida. 3 princípios de um adorador. Para isso, convido para nós lermos só mais um texto, Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digais a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta-te a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e seu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a outro criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como este te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Faço uma pergunta para vocês, amados. Jesus agora estava ali no momento de culto. Olha, agora nós vamos nos reunir aqui, vai ter um momento de culto. E no momento de culto, Jesus faz um apelo, e esses homens vão lá diante de Jesus e falam: olha, Senhor, eu quero ser curado. Olha, Senhor, eu tenho um servo que deseja ser curado. Se a gente vê que Jesus está passando, está caminhando, ou seja, o momento de adoração, o momento de buscar o Senhor, meus amados, é muitas das vezes no lugar onde você menos espera. As oportunidades com o Pai aparecem em momentos que você menos espera. Às vezes a oportunidade de você orar por alguém é o momento que você menos espera. É o momento que Deus vai usar você. Eu tive uma experiência muito grande com isso há um tempo atrás, né? Estava com um colega pastor viajando, e a gente andando em Colatina, se não me engano. Pastor Wesley conhece, pastor César. Estávamos nós dois. E uma pessoa passou por ele e falou: pastor, eu gostaria que você orasse por mim e tudo mais. E o pastor César vira e fala assim: ok, eu vou orar por você que agora. Foi lá e começou a orar. Muitas das vezes a gente fala assim: olha, não, tudo bem, eu vou orar por você, e nunca mais ora, né? Ou seja, existem oportunidades que são naquele momento. E o momento de adoração daqueles homens ali não foi no momento separado. Eu não estou dizendo aqui que esse momento que nós estamos vivendo aqui tão gostoso não seja importante, é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos estender isso para fora das 4 paredes. E os 3 pontos que eu gostaria de pensar é a fé declarada. Nós estamos falando aqui de 2 pessoas socialmente totalmente diferentes, posição social totalmente diferente, financeiramente diferente, mas essas 2 pessoas tiveram atitudes muito semelhantes. Eles foram a Jesus e declararam a sua fé. Declararam a sua fé publicamente. Você conhece crente que é crente meio assim, meio que camuflado?
Você olha na rua, não parece a mesma pessoa que você viu em um determinado local. Então, esses homens eles declararam publicamente crer nesse Deus, crer nesse Jesus. E se você for ver a diferença desses dois homens, um homem leproso era uma pessoa que ele não era muito bem visto, ele não poderia ficar envolvido ali com as pessoas, ele deveria ficar mais afastado possível, ele não deveria aparecer ali. Ele rompe muitas barreiras, rompe uma barreira cultural, rompe uma barreira emocional, rompe várias barreiras, para que ele possa viver esse momento de adoração e declarar essa fé em Jesus. Porque não é qualquer coisa que alguém vai se levantar do lugar onde ele está para buscar alguma coisa. Não é para qualquer coisa que ele iria sair do lugar onde ele estava, não que seja um local de conforto, mas era um local onde ele estava socialmente adequado. Como que um homem pode se aproximar de Jesus assim? E ele declara a fé em Jesus, ele declara que ele acredita em Jesus, acredita que é Jesus que pode fazer isso. Então uma adoração autêntica também passa por uma fé declarada. E por outro lado, a gente tem um centurião romano. O centurião romano ele não poderia também declarar essa fé em Jesus, mesmo porque Roma estava querendo perseguir Jesus. Então na posição que ele estava, ele não deveria chegar diante de Jesus e falar: olha, eu acredito no Senhor. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor pode curar meu servo. Eu sei que o Senhor não pode dizer uma palavra só, meu servo vai ser curado lá em casa. Ele declarou uma fé tão maravilhosa que ele fala: olha, eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sou homem de autoridade aqui na terra, mas a autoridade que o Senhor tem é maior do que a autoridade que eu tenho. Eu sei que uma palavra sua pode transformar. Irmãos, fé declarada. Ele declarou publicamente. Ele poderia perder o emprego. Meus irmãos, tem coisa que às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E às vezes pode parecer que alguma coisa que é muito importante para você, ele tinha uma posição importante, ele tinha um cargo a zelar, ele tinha um nome a zelar. E ele faz isso por o quê? Por um servo. Sabe o que é um servo, um escravo naquela época? Era alguém que se quebrasse o dedinho ali, eu poderia simplesmente jogar ele fora e comprar um outro. Um servo era alguém que eu poderia simplesmente descartar e comprar outro. Esse homem vai lá, ele vai se submeter à autoridade de Cristo, à autoridade maior do que ele, porque ele disse o seguinte: olha, eu espero que o Senhor cure o meu servo, eu sei que o Senhor pode curar o meu servo. Fé declarada. E declarar a fé em Jesus nem sempre vai parecer tão fácil, mas vale a pena. Vale a pena cada esforço que você faz para que você possa declarar essa fé em Jesus. E nós estamos vivendo um tempo onde tem sido um pouco difícil declarar essa fé. A gente está vivendo um tempo onde tem sido um pouco difícil você declarar aquilo que você acredita verdadeiramente. Mas aquele homem, na verdade, esses dois homens, eles quebraram barreiras diferentes. Sim, cada um quebrou uma barreira. E qual que é a barreira que talvez você precise quebrar nos próximos dias para que você possa declarar de verdade Jesus Cristo como seu Senhor, onde você estiver? E às vezes, meus amados, você não precisa declarar falando. Muitas das vezes vai declarar muito com atitude. As pessoas vão ver em você: olha, o seu jeito de falar é diferente. Lembra quando Pedro negou Jesus? Me marca muito uma das falas de uma das pessoas que questionou Pedro. O que ela falou? Falou assim: olha, você fala igual a ele, você anda igual a ele, o jeito de você falar é igual dele. Meus irmãos, é inegável. A nossa atitude de adoração é muito mais do que aqui dentro. A nossa atitude de adoração é nas brincadeiras, é nas falas, é nas conversas, é no trabalho, é na forma como nós dialogamos, é no nosso dia a dia. Se eu sou comerciante, eu quero ser um comerciante que é fiel ao Senhor na fidelidade mesmo. Estou dizendo, às vezes você tem muitas oportunidades de ser um mau comerciante. Eu estou dizendo, às vezes, de não declarar um imposto, de não fazer algo que é importante dentro da nossa sociedade, mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente possa ser realmente fiel ao Senhor. E muitas das vezes você vai ter que declarar essa fé no Senhor e as pessoas não vão entender no momento, mas vale a pena. Quero contar só mais um testemunho. Há muitos anos atrás eu trabalhei na operadora de telefonia Oi, e lá em Vitória.
E eu me lembro que eu nunca contei para ninguém que eu era evangélico. E eu me apaixonei porque, de acordo com o tempo ia passando, eles foram percebendo. Os funcionários foram percebendo. E daqui a pouco alguém chega para mim e fala assim: vem cá, você é cristão? Sim, eu sou. E antes de eu sair lá da Oi, eu fazia momentos de oração lá dentro, fazia momentos de estudo lá dentro. Ou seja, Deus me deu uma oportunidade. Por quê? A declaração de que Jesus é meu rei não foi com palavras, foi com atitude. Eles olharam e falaram assim: você só pode ser crente. O jeito de você falar, o jeito de você se comportar, só pode ser crente. Então, amados, fé declarada. Mateus 12:36 diz o seguinte: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque todas as tuas palavras porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. A pergunta que eu te faço: quais são as palavras que têm saído da sua boca? Quais são as palavras de adoração que têm saído da sua boca? Nossa, esse menino não tem jeito, esse menino não presta, esse menino não vai crescer e não vai ser ninguém na vida. Muitas vezes nós estamos declarando isso para os nossos filhos, né? Nossa, esse marido meu, misericórdia, melhor que morra, melhor que suma da minha frente. Nossa, hoje está um calor, hoje está um frio. Eu vivi em duas regiões diferentes, né? Em Muqui, que é calor, e agora eu moro numa cidade onde é 6 graus quando está um pouquinho frio. Então, nos dois lugares, ou alguém reclama do calor, ou alguém reclama do frio. Quais são as palavras que têm sido declaradas na sua boca? Eu costumo dizer que palavras são sementes, e a gente não percebe. Palavras são sementes. As minhas palavras precisam declarar aquilo que eu acredito. Como que é seu filho? Meu filho é uma bênção. Meu filho é um rapaz de Deus. Está chegando lá, mas declara. As nossas palavras também são adoração, amados. Declarar Jesus não é somente falar: olha, eu creio em Jesus, eu sou da igreja batista, eu sou isso, só que não. Declarar Jesus é com minhas atitudes, com a minha fala. Você já conviveu com pessoas que só reclamam? Já conviveu? Já conviveu com pessoas que só assistem aquele jornal? Nem sei se existe mais, mas deve existir aquele Cidade Alerta. Já conviveu com gente assim? A pessoa só fala coisa ruim, parece que tudo no mundo é horrível. Por quê? A palavra de Deus diz que a boca fala o quê? O que o coração está cheio. A boca só fala o que o coração está cheio. Então a minha boca só vai falar adoração se o meu coração estiver cheio de adoração. A minha boca só vai falar coisas boas no momento que o meu coração estiver cheio de coisas boas. Quando alguém chegar para você para reclamar de alguma coisa, olha para o lado bom daquilo ali. Olha o que Deus pode fazer através daquilo ali, através daquela ação, através daquilo que está acontecendo na sua vida. Olha para o lado bom. Para de olhar para o lado ruim. Então, quando alguém fala da sua família, como que é a sua família? Não, família é bênção. Estamos crescendo a cada dia em fé. Declara palavras boas, declare palavras de adoração, declare palavras de amor. Irmãos, esse mundo está precisando tanto de amor. Esse mundo está precisando tanto de pessoas que dêem uma palavra de carinho, de atenção, de alguém que ouça. E muitas das vezes nós estamos usando a nossa palavra, a nossa boca, para mencionar palavras que não vai edificar ninguém. Eu não sei, aqui os mais jovens não vão saber o que é isso, mas quando eu era jovem, tinha algo chamado MSN. Você sabe o que é MSN? Não? Então, tinha algo chamado MSN, que eu escrevi uma frase ali no meu MSN. Não esqueça daquela frase: se você não tem nada a dizer, fique calado. Se não tem nada para dizer, fique calado, é melhor do que pecar falando. Então, amados, que as nossas palavras possam expressar adoração ao Senhor. Então esse é o nosso primeiro ponto. Fé declarada. E fé declarada passa por nossas palavras. Quando alguém falar da sua família, da sua igreja, do seu pastor, da sua cidade: minha cidade é uma bênção. Minha cidade é boa demais. A cidade de Mimoso acabou de passar por uma situação há pouco tempo.
E quando eu me casei, eu fui morar, eu tenho uma casa em Muqui, a gente foi morar na casa, o pessoal falava assim, nossa, mas essa casa aí enche d'água quando chove. Quando chover vai encher d'água. Eu falei, mas gente, mas encheu 40 anos atrás, né? Foi muito tempo, então as pessoas ficam, às vezes, declarando palavras. E você precisa declarar palavras boas para a sua cidade. Declare palavras boas da sua vida. Declare palavras boas sobre você. Quantos de nós falam assim, olha, eu não consigo, eu não vou, aí não vai mesmo. Ontem mesmo a pessoa falou comigo assim, eu sou idoso já não sirvo para mais nada, já deu. Eu falei assim, olha, você sabia que a maior potência do mundo, os Estados Unidos, é governado por uma pessoa idosa? O Brasil é governado por uma pessoa idosa. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente se limita naquilo que Deus não nos limita. As nossas palavras estão nos limitando. Então, a nossa fé declarada é que nós somos filhos de Deus, que nós cremos em Jesus Cristo, e as nossas palavras vão declarar isso. Então que nossas palavras não sejam sementes más na vida de alguém ou nas nossas vidas. O segundo ponto, temor de Deus. Primeiro, fé declarada. O segundo, temor de Deus. O que é temor? É reverência. Nenhum desses dois homens, todos esses dois homens, na verdade, eles chegam diante do Senhor com temor e com reverência. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Se o Senhor não fizer, eu sei que o Senhor tem poder. Eu tenho autoridade sobre o homem, se eu falar para algum homem fazer, ele vai fazer. E eu sei que o Senhor tem autoridade para falar para o meu servo ser curado lá, e o Senhor vai fazer. Reverência. E também estamos vivendo uma geração, não vou dizer como um todo, a gente não vai falar mal da nossa geração, mas que muitas das vezes falta reverência. Falta reverência. Você assiste um programa de policial e você vê lá que às vezes um policial vai abordar um cidadão, a pessoa cresce para cima de um policial, não tem mais autoridade. Parece que a gente vive um período onde todo mundo está por igual. E esses homens chegam diante de Deus com reverência, com temor. O centurião romano poderia muito bem chegar para Jesus e falar assim, olha só, eu sou centurião romano, eu tenho um homem sob meu cuidado, eu mando e desmando, ou você cura meu servo, eu mando te prender. Você não sabe com quem você está falando, você sabe com quem você está falando? Ele não chegou para Jesus e falou dessa forma, mas ele chegou com o quê? Com reverência. Nós precisamos saber como é que nós chegamos diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não é falando de qualquer jeito. Nós chegando para Deus falando assim, Senhor, oh Deus, eu determino que você faça isso. Eu tenho uma dificuldade, amados, com algumas falas que a gente fala. Venha hoje à noite que Deus vai curar. Não, se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai curar. E Ele vai continuar sendo Deus curando ou não curando. Não dá para eu colocar Deus diante da parede e falar, Deus, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. E quantas vezes nós chegamos diante do Pai sem reverência nenhuma? Hoje eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves falando algo muito interessante em um trecho de um podcast. Ele falando de uma pessoa que chegou questionando algumas igrejas do tempo antigo, em que eram muito rigorosos, né, com relação a vestimentas, com relação a barba, cabelo, que deveria ser de uma forma ou de outra, e a pessoa rindo de alguma forma. Ele disse que a resposta dele foi a seguinte, que ainda que possa parecer algo muito errado e constrangedor, existia um temor muito grande de Deus. Existia um temor, será que essa roupa que eu estou vestindo vai glorificar a Deus? Será que essa forma como eu estou fazendo vai glorificar a Deus? Será que a forma como eu estou agindo com as pessoas, isso glorifica a Deus? É temor com o Senhor. É cada passo que eu der no meu dia a dia, será que as minhas palavras, as minhas ações, a forma de eu me relacionar com as pessoas, eu estou tendo reverência a Deus, ao Pai? Reverência. Então Deus tem procurado pessoas que sejam reverentes a Ele, pessoas que sim, reconhecem o seu poder, mas que são reverentes diante dEle. Como é que nós estamos nos achegando diante de Deus? Quando me converti, eu vivi um momento muito lindo da minha vida quando me converti. E amados, qualquer dia o pastor vai me convidar para me contar o testemunho, mas hoje não. Mas
Naquela época, eu estava saindo do seminário católico, eu tinha estudado para padre durante uns anos, e eu estava na Vila Rubim, e morando lá em Vitória, Vila Rubim, e cheguei a um período onde eu estava passando muita fome, muita dificuldade, muitas lutas, e um dia, decepcionado, encontrei uma igreja, me converti, mas aí eu quero pular essa parte para chegar onde eu quero chegar. Eu me lembro que eu não tinha praticamente nada, eu morava dentro de uma kitnet. Um amigo me sustentava com alimentação de vez em quando, mas eu me lembro que várias vezes, eu inclusive desmaiei na porta do restaurante popular lá em Vitória, aquele de R$1, porque o restaurante abria de segunda a sexta, então no sábado e domingo eu não tinha o que comer, então muitas das vezes eu passava mal até chegar na segunda. E eu me lembro que quando eu me converti, irmãos, era algo tão maravilhoso. Eu estava numa situação que não tinha onde dormir, não tinha o que fazer, ficava lá naquele quartinho, e eu me lembro quando eu ia orar, eu ia na vizinha, pegava lá um pouquinho de pinho-sol lá emprestado, limpava a casa, varria lá, tomava um bom banho, sentava ali no chão, passava um perfuminho e ia orar. Eu criava um ambiente todo especial para que eu pudesse estar com o Pai. E que experiência maravilhosa era aquela. Era o que? Uma experiência de reverência. Ainda que eu não tinha muita noção dessa reverência, mas era um momento de reverência. Eu falo, não, agora eu quero estar num momento pessoal com o Pai. E agora eu vou ter essa reverência. Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento a santa prudência. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer o Senhor, amados. Ter reverência ao Pai. Na forma que nós agimos, na forma que nós falamos, na forma que nós nos vestimos e na forma como nós nos apresentamos a Ele a cada dia. E conforme eu disse, é um momento de adoração, não é um momento somente aqui no culto, mas o momento de adoração é lá no trabalho, onde é que eu estiver. Então, como é que eu tenho me comportado na rua, no trabalho, no dia a dia? E por fim, nosso terceiro ponto, humildade. Humildade. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O centurião romano, e nem mesmo o leproso, ele chega diante de Jesus determinando algo ou falando algo. Senhor, eu estou aqui submisso à tua vontade. Eu estou aqui submisso ao teu querer. Você já ouviu aquela frase que você quer conhecer alguém, dê poder para ela? E muitas das vezes a gente pensa que ministerialmente, quando nós estamos no ministério, seja como pastor, seja como pregador, como cantor, como ministro de louvor, seja lá como for, a gente pensa assim, não, agora eu estou superior aos outros. Eu costumo dizer lá na igreja que quanto mais o nome sobe, mais a gente precisa descer, mais a gente precisa se humilhar, mais a gente precisa ser dependente de Deus. Eu costumo procurar, agora mesmo nas férias, fui procurar algumas pessoas para pregar no meu lugar, e aí chega para alguns e fala assim, meu amado, você pode pregar no domingo? Não, pastor, não consigo. Eu falo, é você mesmo que eu quero. Porque muitas das vezes vem aquele e fala assim, pastor, eu quero pregar hoje, porque eu posso, porque eu sei. Não, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Pai. Então, meu amado, não importa o quanto que você subiu, quanto mais você sobe, mais nós precisamos nos humilhar diante desse Deus que é poderoso. Então eu sou dependente de Deus, você é dependente de Deus, a gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Quantos ministérios que caem porque a gente começa a querer caminhar sozinho? Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e outro de 4. Já viu como que a criança, quando ela nasce, ela não sabe andar direito? Então você vai lá dar a mão a ela se escora, então ela tá com você ali. A minha filha, meus irmãos, quando ela começou a andar, meu irmão, para poder dar a mão a ela para atravessar a rua, não tinha jeito não. Já sei andar sozinha, deixa eu atravessar a rua sozinho. E muitas das vezes a gente é assim, né? Você vem pregar no domingo à noite, numa quarta-feira, o culto que é quarta-feira, vem numa quarta-feira no culto de oração, olha, hoje eu preguei, todo mundo foi lá na porta, falou quão maravilhosa foi essa mensagem, como que Deus falou comigo. Aí domingo que vem você já não ora mais. Por quê? Você não precisa. Agora eu sei pregar. Agora eu não preciso mais orar, agora eu não preciso mais estudar, agora eu já sei. E é assim que a gente cai. Quantas vezes
A minha filha, ela é bem sapequinha. Então, quando ela começa a aprender alguma coisa, ela não deixa você fazer aquilo com ela de jeito nenhum mais. Ela puxa a mão dela e o que tem que fazer? Tem que segurar. Não, você depende de mim ainda. Você depende de mim ainda. E você é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então, nós precisamos nos humilhar diante dessa poderosa presença. E quando a gente se humilha diante de Deus, a gente não precisa se humilhar diante do mundo. É só se humilhar diante de Deus. Então vamos pensar um pouquinho nesses 3 pontos. Ela tem relógio, que bom, né? Mas o primeiro ponto, fé declarada. O segundo, alguém lembra? Temor de Deus. E o terceiro, humildade. Essas são algumas das características de adoração que a gente viu nesses homens. E algumas das características que nós podemos ver em nós mesmos. Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nossa boca está falando? Agora não é somente um lugar de adoração. Agora a adoração é minha vida. Alguns dizem, né, que a adoração é um estilo de vida. Adoração é nosso modo de viver. Adoração é nosso modo de falar. Adoração é nosso modo de andar. Adoração é nosso modo de nos comportar diante dessa sociedade. Nós aprendemos de que nós somos a Bíblia do mundo. Tem algo que eu costumo dizer sempre, né, que nós somos cartas de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E o que é uma carta? Também os jovens não vão saber muito bem o que é carta, né? Quando eu morava em São Paulo, uma carta que você pagasse um SEDEX demorava 15 dias para chegar lá. E era aquela emoção, né? Uma carta vai chegar. Carta pode trazer notícias boas ou pode trazer notícias ruins. Que nós, amados, com a nossa adoração, nós possamos levar notícias boas. Palavras boas, palavras de vitórias, palavras que vai levantar as pessoas. Existem muitas pessoas falando coisas ruins. E é tempo de nós, como igreja, usarmos a nossa boca para declarar Jesus Cristo através das nossas palavras. Como que vai ser bom? Você não vai ser conhecido como aquela pessoa que murmura o tempo todo. Está calor, está reclamando. Está frio, está reclamando. O culto acabou cedo, está reclamando. O culto demorou a acabar, está reclamando. Não, amados. Vamos viver cada momento e declarando Jesus a cada dia. Então o Pai tem procurado verdadeiros adoradores. Que não adore somente em um lugar. Que não adore somente de um jeito. Mas que adora em espírito e em verdade. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Wesley pela confiança e aos irmãos por essa noite, e que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? Se você puder pensar um pouquinho como foi sua semana, como foi esses dias no qual você tem passado, se você tem declarado verdadeiramente essa adoração através da sua vida. Talvez exista algumas palavras que você falou nessa semana, de reclamação, de dizer que você não conseguiria, de que você não é capaz, de que você não é ninguém. E essa noite é noite nós olhávamos um pouquinho para trás, mas olhávamos também para frente. Quais serão nossas atitudes de adoração de hoje em diante? Com a nossa vida, com a nossa fala, com a nossa família. Eu creio que é possível, amados, que aqui existam esposas que o marido ainda não é convertido, maridos que a esposa ainda não é convertido, filhos, filhas. E talvez a sua atitude, talvez você já está cansado de falar, olha, vamos para a igreja, busca o Senhor. Agora nós vamos mudar a nossa atitude. Mudar a nossa atitude, a nossa fala, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de pensar. Quero orar com você. Senhor Jesus, nessa noite no qual nós falamos sobre adoração. Adoração autêntica, não aquela adoração que somente é pela boca, mas aquela adoração que sai do coração. Aquela adoração que transcende um local e que vai abranger a minha vida como um todo. Senhor, que a vida de cada um de nós aqui seja um reflexo da adoração que nós fazemos aqui na igreja. Que a minha adoração lá fora, no trabalho, em casa, nas ruas, que nós possamos declarar verdadeiramente o Senhor Jesus como nosso Salvador. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder de curar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder de trazer emprego para aqueles que estão desempregados. Nós sabemos, Pai, que o Senhor pode trazer a cura àqueles que têm procurado cura há tanto tempo.
Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder de trazer aquelas pessoas que estão afastadas da Tua presença para vir para a Tua presença. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem poder. Mas, Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor. Entendemos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas se o Senhor não quiser, Pai, nós continuaremos te adorando, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado verdadeiros adoradores nessa geração. Pessoas que te adoram em espírito e verdade. Pessoas que te buscam não somente com palavras, mas com atitudes, com ações. Obrigado, Pai, por essa noite. Que vidas nessa noite possam ter sido transformadas por Tua palavra. Que o Senhor tenha falado poderosamente ao coração de cada um de nós aqui. E no nome de Jesus nós oramos. Amém.